Hi guys, welcome to one more video. Se você tá vendo esse vídeo e não viu a parte 1, essa é a parte 2 do vídeo em que eu conto sobre a minha história com o inglês. Então se você não viu a parte 1, já clica aqui nos cards, tá? Mas calma, deixa o seu like aqui, se inscreve também no canal. E fica até o final, que no final desse vídeo eu vou mandar um beijo pra uma aluna minha. Então essa aluna pode ser você. Então fica comigo pra ver a minha história com o inglês. Se inscreve, vê a parte 1. Se já viu a parte 1, então agora let's go para a parte 2. Come on! Comecei a dar aulas particulares em domicílio. Eu comecei a divulgar, até hoje eu lembro que eu fiz umas artes no Canva, aulas de inglês para crianças. E aí eu colocava, não sabia fazer as artes, era meu Deus, vou colocar algumas coisas aí pra vocês verem como é que foi o começo, tá vendo? Nunca menosprezem o começo de vocês. Na minha cabeça, né, a minha ideia era dar aulas para crianças. Só que a minha primeira aluna, Ju, se você estiver vendo esse vídeo, Ju, minha primeira aluna não era criança, era praticamente adolescente, ela já tinha quase seus 13 anos, se eu não me engano. Eu topei, eu disse, tá bom, 13 anos ainda dá. E aí, na época, né, a mãe dela fez a matrícula, eu passei os dados direitinho, não existia Pix. Na verdade, ela passou a idade da filha dela, foi só a idade, combinou o horário, e aí ela me pagava, eu ia todo mês, ela me pagava, e aí eu lembro que eu comprei uma pastinha, comprei um quadro depois, fui evoluindo, né? E aí eu ia pra casa dela toda sexta-feira, e a gente tinha aula, eu passava as atividades no caderno, explicava pra ela, era muito legal porque era descontraído, era aquela coisa leve, era como se fossem umas aulas de reforço de inglês, só que era algo bem super tranquilo, enfim. Eu comprei o quadro, comecei a escrever coisas no quadro, e aí deu um upgrade, né, no curso, e assim foi. Só que, né, como é que surgiu o nome Avante, né? Já era Avante nessa época. Eu lembro que quando eu comecei a dar mais aulas, eu fiz mais artes, eu lembro que um amigo meu, você sabia que não fui eu que dei o nome da Avante? Pois é. Um amigo meu chamado Thomas, ele fez assim, vamos lá, e Avante English. Aí quando ele falou isso, eu falei, perfeito, esse vai ser o nome. Só que ele falou Avante com E, e eu coloquei com I, porque em italiano significa algo como pra frente, vamos, etc. Eu já estudava italiano nessa época, eu comecei a estudar idiomas, né? Depois que eu dei aula de inglês, eu comecei a mudar alguns hábitos, porque eu comecei a me sentir mais motivada. Então eu comecei a dar aula de inglês, comecei a me sentir mais motivada, comecei a praticar mais exercícios, a estar mais fazendo coisas que eu gosto. Eu lembro que eu começava a sair mais sozinha, então eu pegava aquele dinheirinho que eu recebia e aí eu conseguia ir uma vez ou outra no shopping tomar um sorvete, passar na livraria, mesmo que não fosse pra comprar o livro. Mas eu já comecei a trocar os hábitos e, entre eles, eu tinha uma meta de ser poliglota. E essa meta ainda prevalece. Eu parei no básico dos outros idiomas, mas eu ainda pretendo voltar. Então eu resolvi colocar o nome da Avante e assim surgiu a Avante English. Eu registrei, fiz o registro do MEI. Para quem não sabe o que é MEI, é um sistema que você se cadastra como microempreendedor para que você possa, né, pagar todo mês e ter uma aposentadoria lá na frente. Você está contribuindo. O governo, a partir do seu trabalho. E aí eu me registrei como MEI, como professora particular. E coloquei o nome fantasia, né, como Avante English, porque eu já imaginava que era um curso. Era o meu curso de inglês. E aí eu comecei a dar aulas. E aí aqui foi evoluindo. E como é que chegou até hoje? Acontece que eu comecei no computador do nada. E quando entrou 2020, né, eu tinha algumas alunas já particulares. Eu lembro que eu dei uma aula de uma aluna nova, se matriculou na época. Eu fui e quando eu voltei, veio a notícia, né, da quarentena, de ficar em casa, tudo isso. E pronto. E aí acontece que eu parei de dar aulas particulares. Detalhe, eu esqueci de falar. É muita coisa que eu esqueci de falar, mas enfim, tenha paciência. Eu dava aulas particulares, só que aí outras pessoas de lugares mais distantes, de outros bairros, começaram a saber, começaram a me procurar. Só que eu não tinha como me deslocar daqui pra ir pra casa dessa pessoa, pegar ônibus e tudo, ficava muito ruim. Então eu comecei a dar aulas também pelo WhatsApp. Então era no WhatsApp e na casa dos alunos que moravam perto. Tanto que eu colocava, ó, aí comecei a cobrar taxa pra bairro tal, bairro tal. Só que aí veio, né, a quarentena e aí eu tive que ficar só no WhatsApp, né? Minhas aulas eram online. Então o curso passou a ser só online. Então eu dava aulas pelo WhatsApp. Depois eu ganhei um notebook. Na verdade eu ganhei antes da quarentena. Eu já dava aulas pelo WhatsApp e em casa, na casa do aluno. Só que quando eu ganhei o notebook, eu evoluí, né? Aí eu comecei a dar aulas pelo Skype. Ó, já deu um up aí.
E aí era pelo Skype, né? Era o EAD e o presencial particular na casa do aluno. Então eu falava na sua casa, no conforto da sua casa e tal. Comecei a pensar em outras coisas como, e se a pessoa for, por exemplo, um homem, quiser ter aulas comigo, será que eu vou rejeitar? Como é que eu vou fazer? Essas coisas começaram a me preocupar um pouquinho. Só que aí veio, né, a quarentena, e aí eu passei a dar aulas só online. Depois eu descobri o aplicativo Zoom. Aí eu descobri antes da quarentena, já comecei a usar ele antes, só que aí quando eu vi a quarentena, todo mundo já tá falando do Zoom, não sei o que, eu até sugeri pra algumas pessoas o Zoom, e aí eu transferi as minhas aulas pelo Zoom. Aí é que foi mudando, né, eu fui dando aulas, só que lembra que eu falei que meu interesse principal era ser tradutora? Pois é, eu fui deixando esse interesse um pouquinho de lado, porque uma vez eu tava ouvindo um podcast e eu tava ouvindo a tradutora falando, né, Isamara Lango, se eu não me engano, o nome dela é mais ou menos isso. E ela falando que como era ser profissão de tradutor, só que eu mandei uma mensagem pra ela. Como que eu consegui? Nesse podcast, ela deixou um e-mail dela, e aí eu mandei o e-mail dela pra poder ter acesso a um livro, que ela divulgou, um livro gratuito, um guia. E nesse e-mail eu também falei pra ela que eu tinha vontade de ser tradutora. E ela me disse, ó, tradutor é uma boa ideia, só que não é algo que você faz só sendo isso, não é uma carreira única, e etc. E aí eu acabei pensando bem, eu vou continuar dando as minhas aulas por enquanto, né? Então eu entendi que não era uma profissão para ser só tradutor e pronto, né? Talvez tenha gente que seja só isso, mas é um dos trabalhos que uma pessoa faz. Inclusive eu ainda pretendo ser tradutora, estou me organizando aí, tá? Segredo. E daí eu ainda tinha esse objetivo, só que menos, né? Então eu comecei a me dedicar realmente às aulas de inglês. E aí eu fui mudando o Instagram, fui melhorando, fui vendo várias pessoas, vários tipos de post. E até que eu comecei a evoluir. Eu pensei, vou dar aulas nesse horário pra essa pessoa, nesse horário pra essa pessoa. Então as aulas começam... A Avante começou a tomar a cara, entendeu? Fui percebendo que eram aulas em horários determinados, cada pessoa escolhi um horário, então eu comecei já a definir isso, até que eu fui tendo outras ideias, e as ideias vão assim, vão chegando, você vai vivendo. Eu fui vendo que cada curso tinha pacote, aí eu criei pacote pro meu curso. A amiga minha maravilhosa, Joana, fez uma logo pra mim, fez umas artes pra mim, então já mexeu na identidade visual, já tinha, né, definido a cor. Uma amiga minha, a Jéssica, ela já tinha me dado a ideia das cores, porque eu usava muito o azul e o vermelho, você vai ver aí nas imagens que eu vou colocar, por causa do inglês. Só que aí a minha amiga Jéssica, ela definiu essa paleta de cores porque pelo que a cor representa. Então o vermelho é intensidade, né? Intensidade, chama a atenção. E o amarelo, alegria, jovialidade. Só que não é um amarelo gritante, é um amarelo um pouco mais puxado assim pro mostardo, laranja, mais ou menos como tá a minha blouse aqui. E daí foi que a Avante English foi crescendo e se tornar o que tornou hoje. Então, o curso passou a ser só online. Como que eu fiquei fluente em inglês? Qual foi o momento que eu tive aquele start assim e pensei, eu falo inglês? Lembro que eu tava dormindo e aí eu comecei a pensar em inglês, várias coisas assim, como se eu estivesse conversando. E eu comecei de repente eu já tava falando inglês na minha mente, assim, eu tava falando, só que bem baixinho, e na mente as palavras vinham com uma facilidade, e aí eu pensei, caramba, eu sou fluente em inglês. Eu nunca tinha tido a oportunidade de chegar pra alguém e começar a conversar. Só que eu praticava muito no curso. Quando eu cheguei no nível intermediário, o curso ele deu uma evoluída assim, porque a gente começou a praticar mais ainda. Então toda aquela bagagem que a gente já trazia, a gente começou a praticar mais, porque as frases eram maiores, as perguntas dos professores eram mais pessoais, então você tinha que começar a aprender a se expressar. Foi aí que de repente eu comecei, eu lembro que eu chegava do curso, uma vez eu cheguei do curso e do nada eu comecei a falar inglês com minha mãe, minha mãe falou, pronto, agora foi que deu. E foi aí que eu tive isso aí de que eu estava fluente em inglês, foi esse momento. Esse ano que evoluiu a Avante, que a Avante evoluiu bastante, foi o ano de 2021. Porque a partir do momento que veio a quarentena, eu comecei a investir bastante no curso. Eu comecei a ter mais ideias, eu mudei as cores, fiz mentorias sobre metodologias, então eu comecei a criar a metodologia da Avante. A professora, minha teacher, é uma professora que tem anos aí de experiência e de carreira e atualmente ela mora nos States. Então eu era mentorada direto dos Estados Unidos. E eu valorizei essa mentoria, viu? Valorizei porque eu paguei em dólar. Quer dizer, eu paguei em real pra converter pra dólar. O que ficou, né, pra compensar o dólar, pesou. Então assim, eu realmente tive que me dedicar. Comecei a investir, fiz essa mentoria, não me arrependo. Quem é professor de inglês e tá pensando na metodologia e melhorar, eu super recomendo que faça. Muitas dicas que ela me deu, que eu ia lembrando e apliquei, e vi que as aulas ficavam mais produtivas e que os alunos estavam realmente entendendo e trazendo aquele conhecimento de volta. Não era só aquela aula que o professor fala, o aluno entendeu e pronto.
Não, era aquela aula que o aluno mostrava que estava entendendo, o aluno tinha a oportunidade de falar inglês, de praticar o listening, de escrever, eu conseguia ver as habilidades dos alunos. Então foi um ano muito decisivo. E como foi um ano decisivo, eu comecei a divulgar mais as minhas aulas, né? Interessante, porque se você quer divulgar algo e não se sente seguro, prepare-se. Prepare-se no sentido de se capacite, melhore. Então eu fui atrás disso, eu fui atrás de melhorar. E nesse que eu fui atrás de melhorar, eu comecei a divulgar minhas aulas, até que um dia eu divulguei as aulas num comércio aqui perto da minha casa. E aí depois a pessoa veio me procurar falando, Ava, eu tava procurando alguém que fosse professor de inglês. E aí eu falei com o fulano de tal e ele disse, Ava dá aula de inglês. E foi aí que eu vi aquele start, eu disse, caramba, por que eu tinha vergonha de falar que eu dava aula de inglês? Até hoje eu tô começando a me soltar, sabe? Porque parece que na internet é um mundo e cá fora é outro. Essa pessoa foi e falou dessa escola que tava precisando de um professor de inglês. Aí eu já dei outro passo na minha vida. Foi aí que eu virei teacher de escola. E de repente a pessoa que falou que nunca ia trabalhar na escola, não vou trabalhar na escola não, estava dando aula numa escola. E eu falei isso para alguns alunos meus, eles ficavam, tá fazendo o que aqui, prova? Eu falava, pois é, né? Minha história com inglês foram muitas etapas e não acabou. E não vai acabar tão cedo, porque eu tenho muitos projetos aí, com fé em Deus, eu tenho muitas coisas em mente. Só que esse vídeo foi basicamente um resumo de como é que foi, assim, desde que eu decidi até eu virar professora, até eu criar aqui a Avante. Eu tenho muitos projetos ainda, tô só no começo. Só que esse vídeo é pra mostrar a você que se você tem uma inspiração, se você tem um start na sua vida, você sabe, alguma coisa que te motiva, você pode transformar isso em carreira. Não é uma coisa que você acha que é besteira, quem vai querer isso? Mas hoje em dia, com a internet, não tô falando que com a internet qualquer coisa é possível, mas com a internet, muita coisa que antes não era possível, é possível. A gente tá na nova era, até profissional. Então aquele modelo de antigamente, que sai da escola, pronto, aí faz... tá no ensino médio, faz o possível, faz a faculdade, acabou, escola e profissão. Hoje você pode trabalhar, se você quiser fazer a faculdade, você pode trabalhar na internet enquanto faz a faculdade, né? Se você, claro, se tiver dentro aí da sua organização pessoal, mas você pode fazer isso se você quiser, se você organizar pra isso. Você pode trabalhar numa coisa e ter um outro trabalho paralelo. Então, hoje em dia são diversas possibilidades, basta você explorar. Então, o meu conselho pra você é esse. Inclusive, tem um amigo meu que depois que a gente conversou bastante sobre isso, ele veio me agradecer porque eu tinha motivado ele a colocar em prática algo que ele gostava muito. Ele é designer, inclusive, né? É um amigo meu e que eu quero que faça muitas coisas aqui pra Avante. É designer gráfico. E ele me agradeceu. Depois dessa conversa, ele criou um Instagram pra divulgar o trabalho dele. E aí, outro dia, ele apareceu nos stories. Eu fiquei muito feliz de ver ele respondendo a caixinha de perguntas. E alguém perguntou como foi que descobriu o gosto pelo design. E aí ele explicou que foi mexendo em alguns aplicativos, que ele começou a achar interessante. E no meu caso foi isso, eu comecei com música, né? Tudo começou lá atrás, com aquela garotinha que ficava de fone direto ouvindo música e vendo as letras em inglês. E isso porque tem muita coisa que eu não tô falando, mas tinha gente que falava assim, ela consegue cantar igualzinho ao cantor, né? Mas criança tem muito disso, né? Eu era adolescente, criança, mesmo que não esteja entendendo nada, canta exatamente. Por isso que é muito bom dar aula de inglês pra criança, porque a criança ela vai repetir exatamente o que você tá falando. Ela tem muita facilidade em reter informação, tá? Então, eu já tinha isso, já tinha esse start do inglês. Então, basicamente foi isso. Eu não fiz roteiro pra esse vídeo, talvez você tenha percebido aí, porque é sempre, basicamente, as mesmas partes da história, só que eu quis que fosse algo bem natural. Mas eu espero que esse vídeo tenha te motivado a correr atrás de algo que te inspire, a fazer algo que realmente vai te motivar. Tenho muitos planos aí pra Avante, eu imagino realmente a Avante aparecendo na televisão, sim, na televisão, por que não? Outdoors, física também. Eu pulei essa parte, né? Hoje em dia a Avante também, ela é física. Eu que esse ano eu ia dar aula em algum lugar. Eu só lancei, assim, joguei pro universo, né? Como eu falo. Que eu iria dar aula em algum lugar físico e pra poder ter essa sensação. E eu tô fazendo isso num bairro aqui próximo da minha casa, em parceria com o Reforço Escolar, e a gente tá fazendo divulgação. E com fé em Deus vai ter mais turmas. Tô adaptando a metodologia. É muita coisa que eu não preciso falar tudo aqui, porque nem você vai entender. Mas o principal, o que eu quero deixar claro é que se você tem algo que te inspire, que te motiva, vá atrás. O que me motivou foi o inglês. Então, essa foi a minha história com o inglês. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te inspirado, tá? Compartilha aí pro amigo seu que gosta de inglês. Então já baixa aqui o portfólio pra conhecer o curso da Avante English, pra conhecer o nosso curso. Já agenda uma aula experimental. E eu quero mandar um beijo para a minha aluna Naomi, que acompanha aqui os vídeos do canal, acompanha, sabe tudo. Kisses, Naomi. Se você ficou até aqui,
Então, um beijo pra você também. Não se esquece de se inscrever no canal, curte, tá? E se você gostou, comenta aí qual é o tema que você quer no próximo vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Bye, bye!